a palavra ao professor Dr. Heraldo Simões para fazer a sua exposição. Alô? Lembramos a todos, especialmente aos colegas que estão na internet, mas também ao público presente, que já podem começar a preparar suas perguntas e encaminhar suas perguntas. Temos a primeira apresentação feita, estamos indo para a segunda, o tema é o mesmo, seguiremos, portanto, sobre o conhecimento do professor de educação física na escola e a qualidade das aulas ministradas. Podem já preparar suas perguntas. Em seguida, a fala do doutor Heraldo Simões, nós vamos dar início ao debate. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa aqui na figura do presidente da Comissão de Educação Física Escolar, professor Ricardo Catunda, saudar os presentes, e também o nosso público virtual que está nos assistindo. Gostaria de externar aqui o meu prazer em estar discutindo esse tema que é tão importante para nós, principalmente para quem atua na educação física escolar, para quem vive a educação física escolar e para quem realmente ama esse tema, esse conteúdo. Bom, após a palavra da professora Lilian, né, sobre o olhar do gestor, o olhar da Secretaria de Educação, eu vou falar um pouquinho agora baseado no meu olhar e nas experiências como professor de educação física. Eu tive o prazer de ser professor de educação física escolar durante 18 anos. Assim como a professora Maria Helena falou ontem, ela começou atuando muito cedo. Com 17 anos, professora, você começou a dar aula de educação física, né? O meu não foi assim, mas acho que com 19 anos de idade, naquela época, nós ainda não tínhamos a regulamentação, então a gente entrava no curso de educação física, no outro semestre já estava todo mundo trabalhando, né? Lá em Fortaleza só tinha um curso de educação física, no início dos anos 80, não vou ficar falando aqui a data fechada para vocês não ficarem calculando, né, minha idade, mas no início dos anos 80 só tinha um curso, então quem fazia o curso de educação física, no outro semestre a cidade sabia e você recebia a ligação em casa, olha, vem aqui para a minha escola, traga a carteira que eu vou lhe contratar. Era assim que funcionava, né? Então eu comecei a atuar com 19 anos, estava no segundo semestre, e aí foram 18 anos na escola. Então eu fiz a minha graduação, fiz a minha especialização e fiz o meu mestrado atuando na escola, como professor de educação física. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz o concurso para a Universidade Estadual do Ceará, e aí eu estou desde então lá, já vão fazer aí 7 anos, e terminei o doutorado atuando na Universidade Estadual do Ceará. Então, eu vou conversar hoje aqui especificamente sobre essas duas palavras, conhecimento e qualidade, mas na visão de professor de educação física, dessas experiências todas que eu tive aí na escola e também agora na universidade, orientando e pesquisando alunos sempre no caminho da educação física escolar. Ontem eu assisti uma palestra aqui no Fórum do Mercosul, do professor Tojal, e aí o professor Tojal, ele colocou no slide dele lá, que ele colocava sempre, aonde ele fala em nome do Confef, né? Quem dera eu chegar pertinho, né, do conhecimento do professor Tojal e desse trânsito que ele tem, né, pela construção do Confef. Mas, como eu estou aqui, então eu vou me dar o direito também de falar em nome do Confef, assim como o professor Tojal, tá? Bom, no primeiro dia, na abertura do fórum, o professor Jorge, né, o nosso presidente do Confef, ele colocou algumas indagações, alguns questionamentos, muitas, né? E aquilo me deixou um tanto quanto desconfortável. E eu acho que a ideia de nós estarmos aqui discutindo é realmente promover o desconforto, para que a gente possa sair daquela zona de conforto. Então, eu vou... É o da direita ou da esquerda? Direita. Eu acho que não... Me enganaram igual a professora Maria Helena ontem. Tá ligado, né? Tá. Então vamos ver aqui.
Bom, eu vou aqui, não tem problema. Vamos lá. Bom, então aqui já foi apresentado, né? E vamos conversar um pouquinho, então, rapidamente, antes de eu falar de conhecimento e qualidade, eu queria só levantar alguma reflexão rápida aqui. Durante o período do... Pronto. Pode passar, Catum, por favor. Ah, tá. Obrigado. Isso. Então, durante o período do doutorado, que eu trabalhei com a saúde em ambientes escolares, né, como que a educação física ela promove esse conhecimento de saúde, a educação física escolar especificamente, como é que o professor transmite isso, eu aproveitei, como eu tinha alguns alunos lá, uns bolsistas trabalhando comigo, nós fizemos algumas outras pesquisas. Uma delas eram essas 3 perguntas que nós fizemos para aproximadamente 900 alunos. Então, uma pergunta era assim: quais são os momentos mais felizes na escola? Na verdade, a pesquisa se bateu principalmente em 4 momentos. Quais são os momentos que vocês acham que são os mais felizes durante a escola, durante o período escolar? Intervalo, certo, está entre os 4. Hora da saída, aula de educação física, e se é a hora da saída, também é a hora da chegada, da entrada. O que acontece no recreio, na hora da entrada, na hora da saída e na hora da educação física? Liberdade, né? Você está mais à vontade, é mais prazeroso aquele teu colega. Então, esse é um momento para a gente refletir quando nós vamos falar daqui a pouco sobre qualidade. E aí tem algo importantíssimo, mais importante ainda para a gente refletir, é que nós perguntávamos assim para os alunos: qual é a disciplina mais prazerosa, que aí tem a ver com qualidade também, e qual é a mais importante? Então, você chegava, por exemplo, na educação infantil, nas escolas que tinham educação física, qual era a disciplina mais prazerosa? Educação física. Qual era a mais importante? Educação física. Aí você pega os pequenininhos, né, do fundamental, as séries iniciais, 1º, 2º, 3º, até o 4º ano, continua muito isso no topo, né? A mais prazerosa é a educação física. E a mais importante também é a educação física. Quando chega ali 5ª, 6ª série, 7ª, a educação física continua sendo a mais prazerosa, mas ela cai a nível de importância. Quando chega no 8º, 9º, e aí ensino médio, ambas caem. Ela deixa de ser a mais prazerosa e deixa de ser a mais importante. Então, esse é só um ponto para nós pensarmos daqui a pouco no que nós vamos debater, discutir. Então, muito bem, vamos lá. O que é conhecimento, né? O que significa conhecer? Que é uma palavra também que a gente pode ter vários sentidos, né? Então, quando eu falo assim, eu conheço o fulano, eu conheço muito bem o fulano. Eu conheço sobre um determinado assunto. Então, o que é conhecimento? O que é que o professor de educação física precisa conhecer para atuar na escola? Claro, nós já temos aí a divisão entre bacharelado e licenciatura, mas é sempre importante a gente estar frisando o que é conhecimento e o que o professor de educação física deve ter para atuar na escola. Que tipo de conhecimento? O que é que o professor de educação física precisa conhecer para atuar na escola? Hoje nós não temos mais aquela formação generalista, né, onde o professor Ricardo Catunda que sempre fala isso, né? Antigamente nós éramos deuses, né, porque você podia atuar em tudo quanto é campo. Hoje nós não temos mais essa formação, mas a nossa formação é mais direcionada agora, o campo do bacharelado e o campo da licenciatura. Mas sempre lembrando, na própria licenciatura, o que eu preciso conhecer para ser um bom professor de educação física? Que tipo de conhecimento eu devo ter? Né? Na aula para ser este professor de educação física. Então, vamos dar uma olhadinha nos tipos de conhecimento. Então, eu preciso ter um conhecimento biológico. Assim como o professor que está no campo do bacharelado, ele também precisa, claro, lógico. Quem vai atuar na área da saúde tem o mesmo tipo de conhecimento. Então, por exemplo, medicina, fisioterapia, educação física, enfermagem. Claro que eu preciso ter as disciplinas biológicas, anatomia, cinesiologia, fisiologia e tal. Então, esse é um conhecimento que eu preciso ter para atuar na escola. Eu preciso conhecer também os aspectos filosóficos. Eu preciso conhecer um pouco de filosofia para atuar na escola.
né? Então, a filosofia permeia, é um campo de conhecimento, é um tipo de conhecimento, e eu não posso me abstrair disso. Então, eu não posso conhecer só a parte específica da educação física. Eu preciso do conhecimento biológico, preciso de conhecimento filosófico, preciso de conhecimento psicológico, daí a importância das nossas disciplinas em psicologia. Então, psicologia da infância, psicologia da aprendizagem, psicologia evolutiva, psicologia... São tantas psicologias, né, psicologia geral. É preciso ter. O professor que vai atuar na escola, eu não posso dizer que o professor que vai atuar na escola, ele não... não, você não precisa entender nada da parte biológica. Deixa a fisiologia para quem é da área de treinamento. Não, ele precisa entender de fisiologia. Então, a parte biológica ele tem que entender. A parte filosófica, ele precisa entender. E a parte social, claro. Eu preciso ter conhecimentos sociológicos, de sociologia, de antropologia. Eu preciso conhecer os grupos que eu vou trabalhar, aonde que eu estou inserido. Mas, principalmente, eu vou destacar aqui 2 conhecimentos. Então, vamos só revisar. Conhecimento biológico, conhecimento filosófico, o que mais? Psicológico e social. Esses 4, claro, eu tenho que ter, eu não posso fugir disso. Mas eu vou destacar aqui 2 tipos de conhecimento que o professor que vai atuar na escola, ele precisa ter. Sem aquilo, ele não consegue atuar na escola. E, infelizmente, acho que ontem, eu estava numa roda de conversa, as pessoas colocando, acho que o professor, ele estava até aqui, ele colocava assim, as pessoas vão para o bacharelado, fazem aquilo pensando que vão atuar no mercado de trabalho, aí quando termina a faculdade não consegue atuar, aí volta, faz um ano correndo, termina a licenciatura, faz um concurso, né, professor aqui, faz um concurso e vai atuar na escola sem nunca ter pisado na escola. Ele foi lá uma vez, fez o estágio, fez correndo as disciplinas e vai para lá. Então, são esses 2 conhecimentos aqui. Um é o conhecimento sobre ensino. Esse tipo de conhecimento aí, ele é um pré-requisito básico. Se eu não tenho noção de didática, de avaliação, né, professora Maria Helena? De avaliação, de planejamento, eu preciso ter noção das disciplinas de ensino. Então, esse é um conhecimento básico e que, às vezes, ele é fragilizado na formação do professor de educação física. E, por fim, claro, né, eu preciso ter o conhecimento específico da educação física escolar. Então, eu vou trabalhar o basquetebol. Como é que eu vou trabalhar o basquetebol no ensino fundamental, nas séries iniciais, nas séries finais, no ensino médio, com jogos pré-desportivos e tal? Eu preciso, se eu vou ensinar o basquetebol, eu preciso considerar o crescimento e o desenvolvimento motor. Então, o conhecimento específico, da educação física, é um conhecimento que eu acho pré-requisito e totalmente básico. E, por fim, né, o último conhecimento, claro, um conhecimento geral também, eu preciso conhecer o ser. E quando eu falo ser, é o ser humano de forma geral, de forma global, né? O homem vitruviano aí, ele explica bem isso. Eu preciso conhecer o ser em todos os seus aspectos biológicos, fisiológicos, sociais, culturais, dentro da educação física, fora. Eu não posso ser um professor se eu não conheço isso. Então, não tem uma formação específica para isso. Para mim conhecer o ser humano, eu tenho que ser humano também, né? Então, essas relações entre 2 seres humanos, isso vai depender da minha experiência de vida. Mas o professor de educação física, ele precisa ter esse conhecimento também. Bom, e aí, né, continuando com a parte do conhecer, conhecer leva, a partir do momento que eu conheço, né, esses campos, então eu vou ensinar a educação física. E para ensinar a educação física, eu preciso de alguns elementos. Esses aí são os elementos básicos na visão da maioria dos autores que trabalham com didática, com ensino. Então, eu tenho o professor, eu tenho o aluno, eu tenho a disciplina, claro que envolve aí o conteúdo todo que eu vou ministrar, o contexto, aonde eu vou estar ministrando essa aula, que o contexto está o tempo inteiro mudando, girando, né? E as estratégias. Como é que eu vou ministrar isso? Como é que eu vou ensinar isso?
E quando eu conheço e conheço bem, então eu passo a ensinar bem. E para ensinar bem, eu preciso de alguns pré-requisitos. E quando eu ensino bem, isso vai levar à qualidade da minha aula. Então, eu preciso dominar o conteúdo. Como que eu vou ministrar uma palestra sobre algo ou ensinar algo se eu não domino esse conteúdo? Na educação física nós temos um porém. Por exemplo, eu sou um péssimo bailarino. Eu venho da área das lutas, né? Eu sou faixa preta de karatê, treino jiu-jitsu há bastante tempo também, e trabalho as lutas na educação física escolar. Jogo bola também, brinco um pouquinho, mas quando vai dançar eu sou um péssimo bailarino. Minha esposa vive reclamando, vive dizendo que eu piso no pé dela. É ela que me leva no salão, né? Mas na educação física, não necessariamente eu preciso saber dançar para ministrar uma aula de dança. Os alunos podem fazer uma coreografia, eu posso levar para aula de informática, etc. Mas eu preciso conhecer a dança, então eu preciso dominar o conteúdo também. Eu não preciso saber dançar, né? Bom, eu preciso ter uma boa metodologia para ter qualidade de aula, eu preciso ter material, mas não necessariamente ficar refém disso. Se a minha escola não tem material, eu posso construir materiais alternativos. O local também, eu não posso ficar refém do local. Se eu não tenho uma quadra, eu posso ministrar. Claro que o ideal é ter. Para que eu possa ter uma boa qualidade na minha aula de educação física, o ideal seria eu ter lá um almoxarifado com muitos materiais, vários tipos de bola, ter uma boa quadra, piscina, playground, seria o ideal. Mas se eu não tenho, eu não posso ficar refém disso. Claro, planejar, conhecer quem são os meus alunos, haver interação entre professor e aluno. Tudo isso gera a qualidade. Mas o que é qualidade, né? Então, nós saímos do conhecimento e agora nós pulamos para a qualidade, que é o grande tema do nosso encontro hoje aqui. O que é qualidade? A qualidade é um termo muito subjetivo. A professora terminou a palestra dela falando isso também. O que é qualidade para mim pode não ser para outro, porque a qualidade ela envolve alguns aspectos, como temporalidade. O que era qualidade? Vocês imaginam, por exemplo, na Copa de 70, foi a primeira transmissão ao vivo do futebol. Então as pessoas se acotovelavam numa sala e assistindo Pelé, Rivelino e companhia, numa televisão pequenininha, o tubo, como chama? Convexo ou côncavo? Côncavo, convexo, não sei, né? Então, aí você assistia aquela televisão pequenininha, a imagem distorcida, e todo mundo achava aquilo uma maravilha. Claro, você saiu do rádio e passou para a televisão. Olha o salto de qualidade que foi dado, né? Então, o que acontece isso? Hoje, por isso que eu digo, a qualidade, ela é temporal. Então, há 10 anos atrás, a exigência da qualidade era uma, hoje é outra. Outra coisa que é importante, né? A questão da exigência na qualidade. Eu tenho 20 alunos, um vai dizer que a minha aula foi de grande qualidade e outro não. Por quê? Porque muda o grau de exigência de pessoa para pessoa. E isso também é subjetivo. É como bem-estar, por exemplo, ou como saudade. Como medir a saudade? Saudade é algo totalmente qualitativo e subjetivo. Como é que eu posso dizer que a saudade que eu sinto dos meus filhos é maior que a saudade que ele sente dos filhos dele? Então é algo subjetivo, é como qualidade também. Outra coisa que interfere na qualidade é a questão da cultura. Uma determinada localidade, com uma determinada população, talvez tenha um grau de exigência menor que outra. Vamos pensar aqui nos nossos filhos que vivem nos grandes centros urbanos. Então ele tem internet, tem o computador disponível, televisão a cabo, ele vai ali, tem toda a comodidade dele. Então, para aquilo, a qualidade dele é viver naquele sentido. Se você pega uma criança que não tem isso, então talvez o nível de exigência da qualidade dele seja diferente. E o próprio comodismo também interfere na qualidade. Bom, então vocês estão vendo, não há um padrão, nós não podemos ter um padrão, mas nós, como professores de educação física, nós podemos pensar o que é ter qualidade numa aula de educação física. E daí nós vamos precisar de indicadores. Como medir a qualidade de uma aula de educação física? Na verdade, como não há padrão, quem vai dizer qual é a qualidade daquela aula de educação física é aquela comunidade lá.
Então, se eu dou aula no interior do Brasil, no interior de Roraima, no interior do Amazonas, ou em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro, quem vai dizer a qualidade daquela aula é aquela comunidade. E aí nós precisamos de indicadores para dizer o que é qualidade. Eu preciso pensar, nós aqui juntos precisamos pensar quais são os indicadores para que uma aula de educação física tenha qualidade. O que é? O tempo, é o material, é o espaço, é a capacidade do professor, é a formação dele. O que é que nós vamos ter que colocar como indicadores, assim como ontem nós discutimos a questão dos conteúdos, da sistematização dos conteúdos, que conteúdos eu tenho que ministrar para a primeira série, para a segunda, para a terceira, para a quarta. A questão da qualidade é a mesma coisa. Quais são os indicadores que nós vamos usar para dizer se aquela aula tem qualidade ou não? Um checklist, por exemplo. 50 minutos? Ah, tem qualidade, ok. O espaço, o ambiente físico, tá, tudo ok, então tem qualidade. O material, o professor ele é formado, licenciatura, é especialista, é mestre, enfim. Quais são os indicadores que nós vamos utilizar? Então, os indicadores, aqui é só uma sugestão, depois nós vamos debater isso, mas eu poderia pensar rapidamente. O professor proporciona um ambiente educativo, ou seja, baseado nos valores, e aí nós podemos pensar até nos valores olímpicos, respeito, amizade, superação. Tem isso na aula dele, então tem qualidade. Então, lá, checamos. 2, a prática pedagógica dele, como é que ele ensina? Então, quando vai começar a aula, e eu chamo todos os alunos, como é que ele faz na hora que ele chama os alunos para começar a aula? Ele faz um círculo e pede para todo mundo sentar, ele explica o que é que vai ser a aula, qual o objetivo da aula, e daí nós vamos fazer a nossa aula? Ou não tem isso? Então, é feito um acordo inicial. Como é que é a prática pedagógica? Como é que ele ensina? Como é que ele mostra, ele explica, ele chama 2 alunos para apresentar? Então, qual é a prática dele? E, claro, como é que ele avalia esses alunos durante a aula? Não, eu avalio só na observação, então hoje eu vou tirar essa aqui, que eu estou precisando, né, ter uma atenção a mais, eu vou observar o comportamento dela durante a aula. Como é que é feito isso? Então, nós poderíamos checar isso também para ver a qualidade. A aula, ela possui uma gestão democrática, os alunos têm direito, eles sugerem, criticam. Como é que é a formação desse professor? Ele tem uma formação específica, né, licenciatura. Como é que são as condições de trabalho para esse professor, para que ele tenha uma aula de qualidade? A escola oferece condições de trabalho? Como é que é o ambiente físico escolar? A parte física, estrutural, a quadra ou o pátio, onde que ele ministra a aula? E aí, o ponto 6, que eu acho importantíssimo para avaliar a qualidade de uma aula de educação física. O professor promove acesso, permanência e inclusão. E quando eu falo inclusão, eu não estou falando só inclusão dos deficientes físicos, mentais, etc. Eu falo incluir todo mundo em todas as atividades. Porque a partir do momento que eu chego para ministrar uma aula de educação física, e eu falo, olha, pessoal, hoje nós vamos jogar futebol. Aí 2 meninas vão levantar o braço e falar, professor, eu não jogo futebol. Ah, então senta na arquibancada, porque a aula hoje é futebol. Então, quando eu faço isso, eu promovi automaticamente a exclusão. Eu excluí os alunos. Então, que estratégias eu uso para incluir todo mundo? Isso leva à qualidade. E, por fim, esse professor ele diversifica os conteúdos, jogos e brincadeiras, luta, ginástica, ele faz isso. Então, a gente pode perceber que existe a possibilidade de ter indicadores para perceber a qualidade de uma aula de educação física. Mas como, né, e quais indicadores, eu acho que isso nós temos que pensar juntos. E aí, terminando, concluindo, eu acho que a partir do momento que eu conheço, eu tenho o meu conhecimento na área, todos aqueles conhecimentos que nós colocamos no início da minha fala, né, psicológico, filosófico, específico de ensino. A partir do momento que eu me preocupo com a qualidade da minha aula, eu me torno um bom professor. E para ser um bom professor, resumindo, eu preciso ter o conhecimento específico, eu tenho que saber fazer, não basta só conhecer, eu tenho que saber fazer a minha aula, eu tenho que ter uma linguagem apropriada, trabalhar com valores educativos, valores olímpicos, e
administrar emoções, né? Quem sabe que esse é um ponto difícil na aula. Às vezes dá vontade de dar um... Aí não pode. Então precisa administrar isso, né? Todos nós somos seres humanos, então eu gosto muito dessa minha aluna aqui. Ela me trata bem, ela me ajuda. Claro que eu vou ter tendência, né, a sempre estar do lado dela, sempre estar proporcionando talvez um contato maior com ela, e esse aqui eu não gosto, porque ele é muito danado, ele atrapalha a minha aula. Então essa administração de emoções, eu acho que isso faz um bom professor, né? Aquele que mais precisa de você é o mais danado, é o mais, né, perturbador. Bom, e aí eu queria encerrar rapidamente aqui, dizendo o seguinte: eu acho que para mim é um sonho chegar a um dia e compreender o que nós estamos discutindo aqui já há alguns anos, não é de agora. Que a educação física precisa ser valorizada na escola, que ela não pode ser marginalizada, que ela não deve ser retirada da matriz curricular, que a educação física tenha, sim, uma sistematização. Eu sou favorável a isso, né? Que tenha o conteúdo do primeiro ano, do segundo, do terceiro ano. Eu acho que nós, o CONFEF e a FIEP, vai contribuir muito com isso. O professor Ricardo Catunda está se propondo a isso, uma tarefa árdua. Eu acho que esse sonho, né, ninguém pode tirar da gente. Eu acho que nós precisamos continuar sonhando em ter uma educação física forte, uma educação física valorizada. E esse sonho, ninguém pode tirar isso da gente. Esse sonho,